significa regra, um padrão a ser seguido, né? Bom, tinha que ter um padrão para ser seguido. Porque se nós observarmos, nós temos os 27 livros do Novo Testamento e os 39 livros do Antigo Testamento. Então, se não houvesse uma regra, uma definição de uma regra, como que esses livros chegariam até nós? Então, por isso foi sim definida uma regra, né? Essa regra é definida pelos pais da igreja no primeiro e no segundo século. Um momentinho, por favor. Oh, me perturba esse barulho. Eu vou ter que ter uma visão de águia aqui. Então vamos lá. Como que foi montado o cânon? Ele foi na verdade, a gente tem que o cristianismo foi influenciado pelo judaísmo, né? O judaísmo sempre teve os seus livros, eles foram compostos entre o sexto e o quinto século, o terceiro século, o quarto século antes de Cristo, tá? Quando se forma o cânon, se respeita essa questão da formação dos livros do Antigo Testamento. Então, o cânon vem da palavra grega, Bible, tá aí, né? Bibilon, que nem diria o Sidney nesse momento, que significa rolo, livro. Na verdade, esse biblion ele está no plural, é uma forma plural do significado de livros. E a gente tem que isso do Novo Testamento, tá? Nós vamos trabalhar essa noite 2 assuntos. A composição da Torá e a composição do cânon cristão. O cânon cristão, ele abrange o que a gente chama de Torá, que é o Antigo Testamento, todos os livros da lei, mais os livros proféticos, mais os livros sapiensais, que são os Salmos, Eclesiastes, Provérbios, né? Mais as crônicas e o livro de Reis. Então, esses livros do Antigo Testamento, eles fazem parte do cânon cristão. O cânon cristão é a composição de todos os 39 livros do Antigo Testamento, mais os 27 livros do Novo Testamento, tá? Bom, o que influencia isso? Quando a igreja cristã nasce, no primeiro século, os livros escritos que chegaram na nossa mão, que a gente tem os autores como Lucas, os autores como Pedro, João, Marcos, Mateus, esses livros, na verdade, nós não temos a recepção deles. Eles se perderam durante esses séculos todos. O que nós temos, e como o Sidney colocou, são as várias cópias, né? Que foi feito de cada um desses textos. Nós temos o texto integral? Não. O texto integral, como ele está na nossa mão, não existe. O que nós temos que a arqueologia descobriu, e aí, gente, eu estou falando de Novo Testamento, tá? Tem que a formação do cânon que está na nossa mão, ela vem de muitas traduções. E, na verdade, ela vem de acordo com os manuscritos que foram descobertos, achados, guardados. Quando havia um bom manuscrito, vamos supor, o texto do nascimento de Jesus, a forma como ele nasce, a apresentação dele na igreja para Ana e para o sacerdote, né, que o recebe com 8 dias. Então vamos supor que esse texto viesse na mão de copistas. Os copistas, eles não dão conta de escrever toda a Bíblia. Então eles escrevem naquele momento o que interessa. E o que interessa?
interessa saber do nascimento. O restante do livro, ele fica devendo. Ele não consegue traduzir, ou copiar, ou transcrever, né? Então, a gente chama, a formação dessas traduções, ela chegou na nossa mão de duas maneiras. O que nós chamamos de texto crítico, esses manuscritos, tá? E o que a gente chama de texto majoritário. As Bíblias que nós temos na mão, ela é derivada ou de um texto crítico ou de um texto majoritário. O texto crítico, ele também é chamado de receptus. Tá? Quais são esses textos? O que é texto crítico? Foram os textos que posteriores à Reforma Protestante. Então, a arqueologia vai descobrir esses textos em 1700, mas são textos que foram escritos no 3º século da era cristã, no 2º século da era cristã. Mas eles são descobertos agora, depois da Reforma Protestante. Então, Lutero já tinha iniciado a Reforma, o protestantismo já estava no 1º e 2º século dele, quando esses textos vêm à tona, o texto crítico. Por isso que a gente tem algo que acompanha o texto crítico, que a gente chama de crítica textual. A crítica textual, ela é feita por cientistas da religião, por doutores em religião, por teólogos em hebraico, mestres em hebraico e em grego, que vão fazer uma crítica do texto, descobrir a originalidade, a veracidade daquele texto, tá? Então, a gente tem dois tipos de textos que participaram da composição do cânon bíblico, que participaram da formatação, de como se gerou o que nós temos na Bíblia, que são os textos críticos e os textos majoritários, né? O texto majoritário, ele já, na idade, ele se forma, né? Ele nasce, na verdade, na Idade Média. Na Idade Média, alguém descobre um texto, de alguma forma, que ele entende que é de Paulo. Então, aquele texto é copiado várias vezes e distribuídos na igreja. Isso no início da Idade Média, né? A gente está no começo da Idade Média, quando tudo está sendo reproduzido. Porque até então, o 1º, 2º, 3º século e 4º século do cristianismo, a teologia cristã está sendo elaborada. Então, aquilo que nós temos como primeiro concílio no livro de Atos dos Apóstolos, aquilo não é bem um concílio lá em Jerusalém, que se determina que, por lei, o gentio não deva comer carne com sangue ou carne com sangue e prostituição, para que ele evite isso. Então, isso é o que aconteceu no concílio, lá em Atos dos Apóstolos, em Jerusalém. Porém, nós estamos no 1º, no 2º séculos, no 3º século, com os pais da igreja, Eusébio de Cesareia, Tertuliano, né? E aí vem compondo Papias, tal, até a gente chegar onde nós conhecemos o Agostinho, e o Santo Agostinho de Hipona e outros. Naquele momento se começa a formar a teologia cristã. A teologia cristã tinha uma preocupação no 3º século para o 4º século: definir que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Deus encarnado na forma de homem, nascido de uma mulher. Então, quando vem na mão deles um texto que a gente chama de texto majoritário, né? Com essa identidade na narrativa, que vem ajudar a teologia que está se formando, esse texto é reproduzido em muitas cópias, tá? Então, é dessa forma que nos chegou as traduções bíblicas, através dos manuscritos, que são classificados de duas formas: os textos críticos, que são mais antigos, que foram descobertos, mais antigos, porque eram do 3º século, descobertos
pela arqueologia, quando depois da Reforma Protestante, e os textos majoritários, que é o que a gente chama de receptos, que são aqueles em que estão dentro do cristianismo há mais de 10 séculos, há 1000 anos sendo copiados, redigidos, traduzidos. Então esses são os textos majoritários, né? Bom, como que acontece na tradução, que é o que chega para nós? Quem vai decidir a tradução é o tradutor. E ele tem algumas formas de decidir essa tradução. Uma das formas é a tradução, se fala forma ou tradução ou equivalência, né? Então vamos chamar equivalência, que é um termo mais técnico. Então existem algumas maneiras. Uma delas é a equivalência formal, tá? A outra é a equivalência livre, que a gente chamaria de equivalência livre, e a outra é a equivalência dinâmica. Então vamos lá. O que diz essa primeira equivalência formal? Ele pega o texto, se o texto chegou na mão dele, ou no grego ou no hebraico, ele vai trabalhar de uma forma fechada. Isso é, ele vai traduzir ao pé da letra, na sua literalidade. Ele não vai achar uma palavra para ajeitar o texto, né? Então, por exemplo, nós temos ali no livro de Gênesis, eu me lembro quando eu fiz essa tradução, quando a Rebeca vai falar para o filho ir buscar o cabrito, que ela ia preparar o cabrito pro Isaac, né? E para que ele trouxesse o cabrito antes do Esaú. Então eu me lembro que eu fiz aquilo e não saiu, porque era assim. E aí ela falou, aí ela falou e aí ele foi. Aí ela falou e aí ele foi. A gente tem que ter uma mente imaginativa para falar o que ela falou. E aonde que ele foi? Para nós isso chegou. E aí ela falou, vai lá no mato, pega um cabrito cevado, que eu tempero rapidinho para você dar para teu pai comer. Eu preparo mais rápido que teu irmão Esaú. Nós sabemos dessa história porque foi se ajuntando o manuscrito antigo e ela chegou. Mas o original, pela pobreza da língua hebraica, que realmente é bastante pobre, o texto é simples, faltam palavras. Aí ela falou, cabrito, ele foi. O resto a gente tenta entender o que está acontecendo, né? Bom, o tradutor, na verdade, um outro exemplo interessante da tradução formal, eu tô sem a minha Bíblia aqui, eu gostaria dela, ou se alguém pudesse achar para mim, na Bíblia de Concordância, aonde tem a palavra chifre, por exemplo, está em Salmos, porque eu lembrei disso agora, tem uma pessoa querendo entrar também, espera um pouquinho. Está em Salmos a palavra chifre. Não sei se é essa tradução, acho que na Bíblia da Shed, que vai ter concordância atrás. Alguém achou para mim? Salmos 22, 21. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. E tem Salmo 69, 31. Deixa eu ver. Será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Então, mas na verdade eu estou sem o salmo aqui, mas a palavra exata é justamente essa.
me deixa ter meus chifres, porque o Senhor é aquele que põe chifres em mim, tá? Vamos ver se eu consigo achar aqui na Shed, que fica mais fácil porque ela é Almeida Revista Corrigida. Lê de novo, por favor, Marcinha. Em Salmos 22, 21. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Não, mas aí tá falando de animal mesmo, né? Tá falando de animal. Eu quero quando o chifre for meu. Ficou meio esquisito, mas é bem assim que tá escrito mesmo. Aqui é o Êxodo, quando a resplandecimento do rosto de Deixa eu ver. Moisés, resplandeceu assim. Não. Que aí eles desenharam Moisés com chifre lá em Florença, pensando que É porque tem uma... bem colocado. Tem uma foto até de Moisés, que quando ele ele resplandece o rosto dele com a luz. Esse foi pintado por um pintor italiano, e tem o rosto de Moisés, a face e os chifres aqui, né? Que a gente, como cristão, não entende direito, mas significa força. Então, se nós estivéssemos falando dessa equivalência formal, onde no texto original estaria a palavra chifre, que é esse salmo que eu estou tentando achar, hoje, nas nossas traduções atuais, na linguagem de hoje, traduzida para o século 21, a palavra chifre foi substituída por força. Deu para entender? Tá? Então, isso é o que o tradutor decide, né? Ficar muito deselegante para o meu ouvido do século 21 ouvir a palavra chifre. Mas é o que está no original. Oi. Tem um Salmo 92. Vamos lá. Tem que pegar nas versões antigas, tipo a Fiel, as versões mais antigas, tá? Vem aí, Adriana, por favor. Na internet coloquei chifre e salmos. Tá. Aí ele puxou o Salmo 92 e fala assim: tu reergueste como chifre de búfalo a minha fronte. Derramaste. Espera um pouco, lê de novo, Adriana, por favor. Tu... É esse mesmo. Pode ler. É o Salmo 32, versículo 10. Pode ler. Tu reergueste como chifre de búfalo a minha fronte. Olha aí. Isso é, Deus reergueu ele, né? A fronte devia estar cabisbaixa por algum motivo. Então Deus reergueu com o chifre de búfalo. Isso significa, você restaurou a minha força. Eu estava cabisbaixo, eu estava caído, né? No 92 não deu, deixa eu ver no 93. Salmo 18, 2. É o 92, versículo 10. 10? Tá, o 10. Eu pus no 2. Tu reergueste como chifre de búfalo a minha fronte, derramaste sobre mim óleo balsâmico e revigorante. Quer dizer, Deus levantou a fronte dele como de um búfalo, né? E ainda pôs um óleo revigorante nele, tá? As traduções mais modernas, isso nós estamos falando dentro da equivalência formal. É traduzido literalmente. Se é chifre, não importa quem doa. Na cabeça de quem, né? Aí tá aqui. Agora tem mais alguém falando do 18, Salmo 18. Versículo 2. Vamos ver o Salmo 18, versículo 2. A palavra poder. Um momento, por favor. No hebraico. O Senhor é o meu penhasco, minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Nele me abrigo, meu rochedo e o poder que me salva, minha torre forte e meu refúgio. Quer abrir o microfone para falar? É melhor, eu fecho o meu, porque eu não entendi o Salmo 18. A palavra poder no hebraico é chifre.
a palavra poder que está em... Ok. Ângela, tem no Salmo 18:2. O versículo é O chifre. Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus, minha força, Essa palavra em quem eu no hebraico é confiarei. chifre. Meu broquel, o chifre da minha salvação e a minha torre alta. Isso, poder. isso, exatamente. Que numa tradução da King James, por exemplo, tá como poder e não meu chifre alto. King James também. Então, e aí tá como... James, Legal, legal. Bom, o que a gente está querendo dizer com isso? Na hora que eu estiver trazendo a minha exegese para o púlpito, a minha pregação, o meu estudo bíblico, eu tenho que entender qual o momento do que está sendo escrito, o que está rolando ali. No Salmo 92, conforme a Adriana citou, a gente vê que ele diz assim, no 9, tá? Eu vou ler o versículo 9. Você está me acompanhando com Bíblia? Tá? Versículo 9. Eis que os teus adversários, ó Eterno, adversário do Eterno. Sim, os teus adversários serão aniquilados todos. Todos que praticam a malignidade vão ser dispersos. Por que eles vão ser dispersos? Né? No versículo 7. Os ímpios brotam como mato bravo e florescem. Todos os malfeitores, eles serão exterminados e florescem todos os malfeitores para serem exterminados para sempre. Porque o Senhor é excelso. Por quê? Porque o Senhor me reergueu com um chifre de búfalo. Ninguém segura um búfalo, o bicho tem quase 1 tonelada. Um búfalo perdido, né? E na minha fronte derramou óleo. Depende do que eu quero falar naquela hora da minha pregação, para ter um efeito mais possante na palavra. Tudo bem? Me passa alguma dúvida do que eu tô falando, gente? Verônica, me dá o próximo slide, por favor. Está na época do exílio. Não, vamos voltar. Deixa eu repassar eles. Passa para mim do começo e você vai mudando conforme eu for lendo. Tá muito ruim para eu ler no celular, mesmo de óculos. Vamos lá. Acho que a parte do cânon você já explicou, né? Entra com ele na tela. Você consegue? Já tá aberto. Não tô vendo. Para eu ver. Sim, eu acho que é a sua configuração. Porque está disponível para todos, Angela. Então, e com a telinha do meu celular, tá um pouquinho só, um momentinho. Ok, eu sou muito portuguesa, eu tenho sangue português, sabe? Eu sou da família Vilas Boas. Eu sou italiana por parte de pai, mas eu tenho um lado português. E era só eu puxar aqui o meu PDF, pronto. Então vamos lá. Eu acho que eu não falei que numa dessas traduções, eu acho legal falar, apesar que vocês podem ler, que a tradução da Vulgata Latina, ela foi traduzida, né? Foi chamada de Biblioteca Divina. Ela foi traduzida do hebraico e do Novo Testamento, né? Então, acho que aqui, a gente está aqui agora, eventos históricos do Antigo Testamento. Bom, por que a gente pôs isso? Porque os textos bíblicos, esses 39 livros do Antigo Testamento, eles vão contar a história do povo hebreu e mais tarde a história do povo de Israel. Nós vamos voltar para esse assunto, não se preocupe. Aqui é só para a gente se centralizar. Então, os eventos históricos, a gente tem ali, vamos prestar atenção. No livro da pré-história, eles eram nômades. Então, a gente tem um povo nômade. Quando a Bíblia fala do livro de Gênesis, o livro de Gênesis vai ter uma narrativa depois do dilúvio.
depois de Noé, né? Que os filhos de Noé se dispersam pela terra e eles, supondo, como o texto bíblico diz em Gênesis, que o Éden é entre os rios, na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e o rio Eufrates, na Mesopotâmia, isso está em Gênesis capítulo 2, né? A gente tem que o Éden é uma região de floresta, era uma região arborizada e com muita água. Porém, por conta das guerras e da necessidade de tomar terra, esse povo foi se afastando e foi descendo para o sul da Mesopotâmia. O sul da Mesopotâmia, o centro-oeste, né, da Mesopotâmia, a gente chama de Babilônia. Então, nessa região morou esse povo, que a gente tem como... Haviam cidades, sim, mas havia um povo que, por conta da invasão dos assírios, e aí nós estamos na época de 2500 a.C., depois de uma segunda invasão em 1500 a.C., então nós estamos nessa segunda invasão, o povo dá fuga para fugir dos assírios e vem para a direção de Canaã. Então ele sobe do final da Mesopotâmia, ali da Babilônia, ele sobe sentido Canaã. Na Canaã encontra-se muitas áreas de deserto. Quando você não está perto do Rio Jordão, você tem muitas áreas de deserto. Então existe muita fome. E era normal que se dirigisse para onde estava o rio maior, mais próximo de Canaã, que é indo em direção ao Egito, onde está o rio Nilo. A maior parte do povo seminômade que fugiu e ficou por décadas em tendas, morando em tendas, deixaram de ser cidadão de cidade e foram morar em tendas, e até hoje existe isso, que são chamados de beduínos, na região do deserto, em Israel e na Jordânia, naquela região ainda temos os seminômades, os nômades que vivem em cabana mesmo, isso existe ainda. Nessa época, eles vão para o Egito. Quando eles saem do Egito, a gente está no 15º século, né, aqui no nosso PowerPoint, ou no 13º século antes de Cristo. Então, no texto bíblico, que começa a narrar uma história da formação do povo hebreu, ele começa a narrar ali em Gênesis, a partir de 1500 a.C., que é quando Abraão vai para Canaã. Abraão tem Isaac tem todos os filhos, né? Depois tem um dos filhos de Jacó, que os irmãos, que é José, os irmãos jogam no poço, ele é vendido para os comerciantes beduínos que levam ele para o Egito. Passado anos, existe fome na terra de Canaã, essa família se dirige para o Egito para comprar grão e ficam lá por 450 anos. Então, os livros bíblicos, eles vão dar essas narrativas. Abraão, Isaac, Jacó, José vem da linhagem de Moisés, Moisés volta para Canaã pelo Monte Sinai. A partir de Moisés, começa essa segunda época, que a gente chama de época estatal. Por quê? Porque começam a se formar pequenas cidades. Quando as 12 tribos, 12 filhos de José, vêm do Egito para tomar posse da terra de Canaã novamente, né? Isso é uma época que a gente chama de estatal, porque tem a época dos juízes, a tomada da terra prometida. Então, isso acontece entre o 11º século, 12º e o 11º século antes de Cristo.
Aí a gente tem a época que a gente chama de monarquia, 1000 anos antes de Cristo, quando tem os reis. A gente tem Saul, Davi, Salomão, Roboão. Roboão é filho de Salomão, Salomão é filho de Davi. Nós podemos descobrir todos esses personagens quando nós formos estudar livro por livro. Nesse momento, nós estamos descobrindo como se montou o cânon. O cânon é montado através das narrativas históricas que a nação de Israel, primeiramente chamada hebreu, viveu. O que eles viveram? Eles viveram uma era patriarcal, uma era pré-histórica, quando eles foram nômades. Quem foi nômade? Abraão foi nômade. Então isso acontece quando? No primeiro pré-história, 15º século, 13º século antes de Cristo. Uma segunda época é quando começa a se instalar as cidades, que são a época dos juízes, a época de Samuel, a época de Gideão, a época de Jair, Débora, são 13 juízes, né? Então é essa época de juízes até o livro de Ruth. Depois nós temos a época da monarquia. Na monarquia tem-se um reino, tem-se política. As cidades já estão formadas. A cidade já está pronta. Depois nós temos a divisão do reino, que é quando o reino de o reino de Salomão, né, que era o reino de Davi, ele é... Um momento. Meu PowerPoint saiu. Quando o reino de Davi é dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Pensem no Brasil, já tentamos dividir várias vezes o Brasil em Reino do Norte e Reino do Sul. Do Sudeste para baixo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é o Sul. De São Paulo para cima é o Norte. O mesmo aconteceu com o Estado de Israel, que na época era o Israel toda. Ele tinha 12 estados, eram 12 tribos, cada tribo em torno de 80 mil, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 12 tribos. Essas tribos são divididas e passa a ser o Reino do Norte e o Reino do Sul. A maior parte das tribos compõe o Reino do Norte. Seria a mesma coisa do Brasil. O Reino do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 4 estados. O restante é o Reino do Norte. Em Israel foi a mesma coisa. O Reino do Sul, que ficou conhecido como tribo de Judá, o Reino do Sul ficou conhecido como o Reino de Judá, porque Judá era no sul, como se fosse São Paulo. E o Reino do Norte, as outras 10 tribos, os outros 10 irmãos. Isso acontece quando? Isso acontece em 926. E é narrado em que lugar? No primeiro livro de Reis, no segundo livro de Reis, primeira crônica, segunda